Olá, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí na live, assistindo ao vivo. Estamos aqui com o nosso professor Adaías, estamos aqui também com a nossa professora Cleone, e estamos aqui com a nossa amiga Tamires, que é acompanhante terapêutica. Estamos no nosso quarto JMPcast, onde iremos tratar sobre inclusão social. Muito importante para a nossa sociedade, para o meio em que a gente vive. A gente está aqui com a participação de cada pessoa importante e representativa nesse momento desse podcast, onde vai trazer muitas informações e também entretenimento, infoentretenimento para a população luso-belense, para todos que irão nos assistir. Seja bem-vindo todos que estão nos assistindo e todos que irão participar. Quero começar aqui com a nossa querida professora, nossa querida Cleone. Quero que você conte mais quem é você, se apresente, tudo que você representa, para que a gente, e você mais do que ninguém, sabe se apresentar melhor. Pois não, boa noite a todos. Meu nome é Maria Cleone, como já foi dito, sou professora no município já há quase 25 anos, estou coordenadora da Casa Azul, sou mãe atípica de uma adolescente de 17 anos, com nível de suporte 1 e altas habilidades. Professora do município. Professora, isso, há quase 25 anos. Falei primeiro. Como é a experiência de ser uma mãe atípica, em especial no nosso município? Bem, ser mãe atípica é uma luta, né? Como nós havíamos conversado anteriormente, antes de iniciarmos, não dá para você romantizar, mas também não dá para demonizar, né? Existem vários desafios, principalmente aqui no nosso município, né? Onde tudo é mais difícil, questão de profissionais, terapêuticos, questões até mesmo de distração, de recreação para essas crianças, esportes, tudo, falta ainda muitas coisas a serem preparadas aqui no município, né? Semana passada iniciou um evento que é direcionado, um espaço, né, reservado na praça a idosos, pessoas com deficiência, que eu vejo já como um pontapé inicial, né? Porque antes nós não tínhamos nem esse espaço, né? Eu achei muito interessante, apesar de não estar muito por dentro do assunto, mas eu sei que ficam lá alguns profissionais de educação física e o espaço é reservado para um momento, né, onde as crianças podem andar de bicicleta, onde elas podem brincar de bola, praticar atividades físicas, não apenas crianças, mas como toda a sociedade em geral, idosos também, né? Eu acho que já é um movimento, eu creio que serão realizados aos domingos, mas Adaías, eu já acho bem interessante, porque nossa cidade carece muito. Ou seja, essa atitude governamental, ela também traz inclusão. Com certeza, porque quando a gente fala de criança PCD, de uma criança que tem alguma deficiência, elas não têm noção do perigo. Então você fica o tempo inteiro em alerta quando sai com ela, mesmo para ir ao supermercado, qualquer lugar. Ainda mais na questão de brincar. O brincar fica muito difícil. Digamos assim, a cultura das pessoas andarem do jeito que querem, questões de sinalização, questões de só andar em alta velocidade, motocicleta, até mesmo carros. E a gente fica sempre muito ansiosa, né, de deixar a nossa criança brincar, né? Porque nós já vimos acontecer vários acidentes e tendo esse espaço e esse dia reservado, a gente já pode incluir na rotina da criança. A mãe já pode programar, colocar na rotina da criança, porque isso, quando a gente fala de criança com deficiência, eles precisam de rotina. A rotina é muito eficiente, que também ajuda não apenas
a eles lidarem com a previsibilidade, como também evitar uma possível desregulação. Então, a mãe já pode incluir na rotina da criança o domingo como um dia para diversão, para recreação. Eu achei muito interessante isso. Gostei, porque nossa cidade carece, né? Mais uma forma interessante de trazer inclusão para a nossa sociedade. Com certeza. Eu gostei da senhora falar sobre esse tema, porque foi um fruto de uma indicação minha. Eu vim em outro município e indiquei ao município que isolasse no rua da cidade para os domingos ter atividades recreativas, jovens passear de bicicleta, de skate, de cadeira de roda, e ali ter atividades para que as crianças, nossos jovens, nossos idosos também participem e tenham e sintam-se incluídos. Inclusive existe um programa chamado Serviço de Convivência, onde na época em que eu fui secretário, a gente trabalhava também com os idosos. Ia uma professora e ali ela dava aula de artes, dava aula de como montar um boneco com palha, fazer rosas artesanais e várias outras coisas. E elas se sentiam muito incluídas. Elas, quando me tocavam na rua, diziam: Ninho, muito bom esse programa, porque nós estávamos parados, abandonados em casa, e aí saímos de casa e viemos fazer essa participação aqui. Ou seja, mais um programa que gera inclusão, que é importante o município incentivar, que é importante que nós, familiares, também incentivem aos idosos, as pessoas que são PCDs e as pessoas que também têm autismo. Então, muito bem, estamos aqui com a nossa querida Cleone, professora especialista em gestão e docência, educação especializada e também atual coordenadora da Casa Azul, para quem não viu, mas agora está aqui essa grande professora. Vamos puxar um pouquinho o assunto aqui para um dos nossos participantes também, nosso JLPcast, na quarta edição, e falar sobre o tema de inclusão social com o nosso querido professor, ele que é especialista em matemática pela UPE, psicanalista, didata pela ABAP, hipnólogo, clínico, terapeuta sexual pela Supleme e ainda é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Meu irmão, meu amigo, meu professor, eu vou começar logo aqui por uma pergunta que chamou a atenção. Inclusive, nossa querida Tamires também ficou com essa dúvida. O que é terapeuta sexual? Boa tarde a todos que nos escutam, né? Eu já aqui a Cleone Tamires, meu amigo, meu irmão Júnior, a qual tenho esse prazer de conhecê-lo desde pequenininho. Crescemos juntos aqui, tanto na igreja como socialmente, deixa abençoar a vida dele e a minha também. Que bom. A terapia sexual, ela nasce logo após a psicanálise. Freud, quando vem tratar todas as catarses aparecidas nos seus pacientes, assim como a Nabucco, que é um caso clássico da psicanálise, nós percebemos que a sexualidade do indivíduo está centrada sempre na sexualidade. Esse seria o objetivo dessa reunião, porém, para poder chegar nessa definição aí. Então surge, obviamente, a questão do conhecimento da sexualidade do indivíduo. Então, para tanto, Master e Johnson, eles trabalham e estudam aí desde 1800 alguma coisa sobre a questão da terapia sexual. O que é então a terapia sexual para aqueles que nos escutam e às vezes podem ficar com a dúvida pensando que é aquilo que a mídia vende? Não é. Ela é voltada para tratamentos das disfunções sexuais do indivíduo. Vamos entender, por exemplo, a questão da anorgasmia, a questão da infidelidade, a questão da disfunção sexual, ereções, por exemplo, as neuroses trazidas dentro dos casais, os conflitos sexuais existentes. Então, o objetivo da terapia sexual justamente é tratar do indivíduo no campo da sexualidade. Onde todos nós sabemos aqui que nos escutam e os que haverão de escutar posteriormente sabem que tudo para nesse ponto e a partir daí todos os problemas surgem. Então, a função da terapia é tratar no consultório e tratar casais nas suas disfunções sexuais. Esse é o grande objetivo da terapia sexual. Não é o que as pessoas pensam. Obviamente, quando se vai para um programa de televisão, quando tem altas horas, chega lá uma sexóloga e as perguntas sempre aqueles de cunho um pouco mais abrangente, não é. É mais a fundo. Ela vai na base do problema para tratar do indivíduo e se ter os casais em melhor condições. Então, professor, também traz inclusão. Porque, por exemplo, uma pessoa que está com uma dificuldade ali sexual, que ele é tratado, ele também volta a ser incluso. Porque quando o camarada, na maioria das vezes, seja homem ou mulher,
quando ela está tendo algum tipo de dificuldade, em especial, falando desse assunto sexual, a pessoa se sente retraída, acha de alguma forma, já vi vários relatos, que é impotente, seja a mulher ou o homem. E por esse motivo ela se sente excluída. Então, quando se passa por esse tratamento, também se passa a ser incluso. Isso também é praticar a inclusão. E eu acredito que o senhor não só faz isso lá na sua clínica, na clínica que o senhor já trabalhou ou trabalha, mas que o senhor faz isso na igreja, o senhor faz isso no dia a dia. Né? Quando passa, eu tenho certeza que o senhor exerce de alguma forma essa aprendizado que o senhor teve. Ela que é graduada em pedagogia, graduada em psicomotricidade e lúdica infantil, acompanhante terapêutica, colaboradora clínica da Clínica Aprimorada em Garanhuns e prestadora de suporte AE pelo município de Águas Belas. Tamires, me responde aqui uma coisa, o que é AT? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo todo santo dia. Vamos lá. AT, né, tem essa sigla aí, acompanhante terapêutica. A gente costuma receber também o nome de sombra. Sombra porque eu sou praticamente a pessoa que mais convive com uma criança que tem TEA. Atualmente, eu tenho um paciente, né, ele já é um adolescente, e ele precisa de suporte 24 horas. Tanto em casa, que a gente se chama de home care, quanto na escola. A acompanhante terapêutica, ela é justamente isso. Eu estou 24 horas, praticamente, para dar apoio e suporte à criança com TEA, nas suas atividades, no seu dia a dia, na sua rotina. Ajudo ele a desenvolver as questões que ele tem mais dificuldade, que são coisas simples, que pra gente é fácil. Um exemplo, comer com garfo. Ele não sabia, trabalhei isso com ele, hoje ele come com garfo, não come mais com a mão. Então, é praticamente, eu tô ali para ajudar ele em situações que ele não consegue se incluir na sociedade. Coisas que para a sociedade, para as pessoas que se ditam normais, é fácil. Na escola, sou responsável também pelas atividades pedagógicas, pelo seu desenvolvimento em sala de aula, pela inclusão com os colegas de sala de aula, né, junto com a escola, porque a escola dá todo o apoio, todo o suporte. A acompanhante terapêutica é praticamente isso. Porque as pessoas costumam pensar que a gente é uma babá. Eu não sou. Eu tenho os meus horários, as minhas demandas, eu tenho todo um plano de desenvolvimento para aquela criança. É uma profissional. Graças a Deus. A inclusão social no nosso município, no estado e no Brasil, ela é fundamental para que a gente possa viver numa sociedade melhor e mais justa. Inclusive, eu me lembro que quando meu filho nasceu, o Arthur, por ele ser muito branco, ele era quase transparente. As pessoas me diziam, rapaz, dá com esse menino é de inseminação artificial, ou não é teu? Eu digo, olha, o tempo vai dizer para vocês se é ou não, mas para mim eu tenho certeza. Mas isso nada mais é do que uma forma preconceituosa. Pretinho, menino branquinho, não tinha como ser o pai. E eu lembro que eu cheguei numa casa, foi uma viagem fora, e uma mulher que era dos Estados Unidos estava lá, pegou na mão dele, segurou e disse, epa, vá procurar seu pai. Aí ele disse, meu pai é esse aqui. Aí a mulher disse, de jeito nenhum, vai procurar seu pai. Ela não aceitava que o menino pudesse ser filho, ter um pai preto. Então, se a pessoa for uma pessoa imatura, ela vai fazer ali a maior confusão. Então a gente tem que combater o preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito com pessoas de PCD, com pessoas que têm autismo. Já cansei de ver mães, no mesmo ambiente que o nosso, serem praticamente expulsas porque seus filhos gritam, porque seus filhos não têm o comportamento do jeito que aquelas pessoas que ali estão naquele ambiente gostariam ou querem que elas tivessem. Então, e aí você percebe justamente onde está o grande sofrimento das pessoas, da pessoa que está passando por esse momento de preconceito, que a palavra por esse quer dizer, um conceito criado antes sem conhecer o indivíduo. Exato. O sofrimento causado por aquela pessoa que está passando, aquele constrangimento, o constrangimento ao qual a família que tem uma criança, que tem um indivíduo com seja qualquer patologia que pertence assim, doutora, eu posso colocar, que sofre em busca de uma sociedade, na verdade, falha, inoperante, que acha que é perfeita, que não existe.
Isso tem levado sim prejuízos na área psíquica muito grande, e trazendo prejuízos, por exemplo, quem não é deficiente? Vou começar com a seguinte pergunta: quem não tem deficiência tem a primeira vez? Todos somos deficientes. Eu aqui, ó. Preciso de óculos. E acabo com outras coisas mais. Então, as pessoas se julgam. No campo mais eclesiástico falando, o problema está no darwinismo. Depois pode abrir uma conversa sobre isso, mas só para provocar um pouquinho mais vocês. A questão está no darwinismo. Porque o darwinismo, trazendo a biologia, um pouquinho bem rápido assim, ele vai dar a ideia que as pessoas evoluíram. Certo? Nós não somos fruto de evolução, somos fruto de criação. E são como fomos criados. Então, se nós partíssemos do princípio da criação, todos somos filhos de Deus, todos somos iguais. Então, não vamos buscar quem é A, quem é B, quem é C. Mas sim, o indivíduo sofre. Certo? As pessoas, por não conhecerem e nem buscar o conhecimento, porque antes o que eu fazia com essas crianças? Eu colocava dentro de casa, eu colocava no quarto, fechava, eu tirava o campo social, né? E aí ia deixando de sair. Mas hoje, não há necessidade disso, porque as políticas públicas, inclusive o nosso município tem políticas públicas voltadas para isso. Está aqui a Casa Azul, está aqui você que desempenha esse papel importantíssimo na escola. O Júnior, na função dele, que foi buscar essa Casa Azul, buscando verbo, buscando incentivo, sensibilizando o governo do município, nosso prefeito Belisardo, para manter essa Casa Azul, onde tem um grito de socorro, né, Cleone? Exatamente. Para que essas crianças, essas mães respirem um pouco, porque é um sofrimento muito grande, certo? Tão grande, porque é dar uma respirada para essa criança na escola. Isso. 10 minutinhos para mim aqui, entendeu? Exatamente. Então, há necessidade, por mais que políticas públicas sejam feitas, mas as famílias, as pessoas precisam entender e saber uma coisa, Cleone, e Júnior e Tamires, que tratar de pessoas com necessidades, eu preciso reconhecê-las na necessidade dela. Exatamente. E não colocá-la no grupo dos ditos normais. Isso. Jamais isso vai ter um êxito. Eu preciso tratar da necessidade daquela criança, daquele homem. Certo? Tivemos recentemente, pela Secretaria do Estado da Educação, uma formação trazida pela professora Mônica e a professora Cleona. Ficamos vários dias, não foi, Cleona? Foi. Tratando a respeito de como, com vários cuidadores, e podemos perceber que nesse estudo, gente, quantas pessoas têm traço de autismo? Nós até brincamos. De TDAH, né? Entendeu? Coisinhas, tracinhos ali de pouca familiaridade, pessoas de poucos amigos. Eu até brinquei um pouco, só não tem aquele marido que só vai ao médico se a esposa for e ela é quem tem que falar por ele? Pronto, você está com autista em casa e não faz ideia. E professor Adaías, e exatamente isso. A inclusão, ela se faz necessária, né? Nós vemos aí historicamente, e eu digo ainda há pequenos passos, porque ainda existe uma barreira muito grande, que impede que a inclusão aconteça de fato, que é a barreira humana. O maior empecilho para que a inclusão aconteça é a barreira humana, né? Porque as pessoas, elas têm preconceito ainda, né? Que a gente chama de capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, que a pessoa acha que é por ela ter determinada deficiência, não tem capacidade de fazer determinadas coisas, né? Quando na verdade nós sabemos que elas são diferentes, mas mas em suas singularidades, elas conseguem se desenvolver, elas conseguem evoluir, então elas têm potencialidades. Como também eles falou, a questão da criança que ela acompanha, de estar usando hoje o garfo, né? Assim, para outras pessoas que não convivem com uma criança que, no caso, tem um transtorno, que é o TEA, transtorno do espectro do autismo. Então, para quem não convive com essa criança, acha bobeira, como amarrar o cadastro do sapato. Uma besteira, né? Uma besteira, mas para quem convive, para a mãe daquela criança, para a acompanhante, para o professor, é uma felicidade, porque nós conseguimos que ele avançasse, que ele desenvolvesse uma atividade que antes ele não conseguia. Então, é assim, você olha, a sociedade ainda olha para a pessoa com deficiência como coitadinho. Isso. E nós não precisamos de pena de ninguém, nós precisamos de compreensão. Nós precisamos que as pessoas busquem conhecimento, porque conhecimento liberta, a respeito, para poder pelo menos entender, né? Ano passado, em 2023, foi criado o cordão de identificação
das pessoas com deficiências ocultas, que é o cordão de girassol. O padrão de girassol, que é para todas as deficiências e doenças ocultas. Justamente para que, tipo, como já existiu o cordão do autismo, especificamente do autismo como padrão do quebra-cabeça, que a gente sabe, azul porque a predominância é no sexo masculino. O quebra-cabeça devido à complexidade do autismo. Aí agora foi ano passado instituído o cordão de girassol para as pessoas com deficiências e doenças ocultas. E no geral. O que seria essas deficiências ocultas? Aquelas que a gente, que não tem cara, como as pessoas falam, que você não vê. Porque assim, as pessoas falam logo com autista, questão de autista. Ah, mas ele não tem cara de autista. Precisa ter cara. Precisa ter cara, né? Ou então você é surdo, de repente, fibromialgia, que é o meu caso, eu sou fibromiálgica. Por isso que eu uso o meu cordãozinho. Pessoas que têm cardiopatias, pessoas que têm epilepsia, São muitas coisas assim. câncer, são muitas coisas, lúpus, se enquadram baixas coisas. Para quê? Para justamente tentar evitar o constrangimento. Porque você vai olhar para aquela pessoa, ela estará com um cordão de identificação, você vai entender que aquela pessoa tem uma deficiência ou um transtorno que dá a ela direitos legais. De tipo, filha preferencial, não é preferencial, é prioritária, como no caso do autista, não é preferencial. Quem é gestante e idoso é preferencial. Quem tem TEA é prioritária. Quem tem fibromialgia é prioritária. Deixar isso bem claro. O que é prioritário e o que é preferencial. O que é preferencial. É bom que a senhora esclareça aqui para mim. Exatamente, foi o que eu falei. Preferencial é aquela pessoa que está naquela situação, mas que ela, digamos assim, uma grávida. Ela não vai ficar grávida, ela está em um momento grávida, ela vai para uma fila preferencial, que a preferência é dela, porque ela está no estado em que ela precisa de um atendimento mais rápido, porque, digamos assim, a gestação traz desconfortos para ela, né? Idoso também, né? Mas a questão da prioritária é porque, falando do autismo em si, a criança com autismo, ela tem o cérebro neurodivergente, ou seja, ele processa as informações de forma diferente. Ele sente de forma diferente. Então, ele não consegue entender que está num lugar e que ele vai precisar demorar. Ele não vai conseguir se comportar numa fila. Ele não vai conseguir se comportar. E depende também de todas as questões sensoriais. Se tiver muito estimulação sensorial, como luzes, barulhos, pessoas, tudo isso vai levar a um meltdown. Que meltdown é quando ele desregula, quando ele tem aquele colapso, que é pra fora, que ele vai gritar, ele vai espernear, entendeu? Ele vai ter uma crise, tudo aquilo vai desencadear, Não é que assim, meu filho ficou desregulado. Desregulado, exatamente. E onde a mãe também é criticada, porque antes eu já fui muito criticada, eu já fui muito rotulada, que meu filho era mal educado, que meu filho era birrento, justamente por as pessoas não terem conhecimento sobre a condição do meu filho, né? Porque ele não é portador, que ele não pega e deixa ali. Ele tem uma condição neurobiológica, né, específica, né? Então, a questão de tudo é do neurodesenvolvimento. Ele não... Era muito bom a gente portar, não é? Quem se portar, quando não quisesse, deixava em casa. Para os dias normais. Exatamente. Mas isso aí são tudo questões de nomenclatura que se muda, né? Que ao longo do tempo vai se mudando. Como foi o caso de PCD, né? Pessoa com deficiência. Né? Que antes também era dito portador de deficiência, Isso, né? E foi necessário que se houvesse essa mudança. É uma questão de inclusão. Quando se vai incluindo, vai se aperfeiçoando. Exatamente. E as ideias mais inclusão é isso. Incluir é justamente isso. É você preparar toda uma situação, toda a sociedade, para que aquela pessoa esteja ali fazendo parte. E vai além dos muros das escolas. A sociedade em si, ela que precisa se preparar para receber o PCD. Não, o PCD que tem que se adequar à sociedade. E para isso, em geral, né? Não só não tem. Como as instituições escolares,
para todo tipo de pessoas que precisam ser incluídas? Essa pergunta é bastante pertinente, porque existem leis que já obrigam as empresas, as escolas, os ambientes públicos a buscar o mais acolhedor possível para essas pessoas. Voltando um pouquinho só para a fala da professora Brenda, minha colega, é importante salientar que existe um ponto que é entrar no campo da psicanálise, da terapia, que é a questão da aceitação. Certo? Exatamente. Não é fácil chegar e dizer para um pai, mãe, vai ser assim mesmo, é normal. Esse pai, essa mãe, é preciso aceitar. Exatamente. E não buscar, querido Júnior, como uma punição, porque outros pais dizem, foi castigado por Deus. Isso é fruto de um castigo. Eu sou a pessoa mais castigada do mundo do que o filho, porque enfim. Por exemplo, eu costumo sempre dizer, uma família onde nasce uma criança que porta a síndrome de Down, eu sempre digo assim, que é a família mais abençoada possível. Porque o indivíduo que tem a portabilidade da síndrome de Down, ele é amor puro. Quem estuda sabe o que eu estou falando. É verdade. É a pessoa que não tem maldade. É o cromossomo do amor, né? Eu convivo com um na escola. Ele é amor puro mesmo. Amor, entendeu? A definição assim de amor puro. Então, uma aceitação como essa, você passa a agradecer. Entendeu? Vai passar a agradecer. Então, sabemos que não é fácil para as mães, para os pais enfrentar essas dificuldades. Chegar numa fila de banco, chegar numa fila escolar, chegar em qualquer local e não ter aquele ambiente, um cadeirante, não ter uma rampa, não ter acessibilidade, né? Acessibilidade para poder se chegar. Então são hoje leis que estão aí postas, precisam ser cumpridas em todas as instâncias, desde o público ao privado, para que possa acolher todos da melhor maneira possível. Ainda assim, há hotéis que ainda não estão adequados, há ambientes que não estão adequados ainda. Há ambientes que sequer ainda aceitam pessoas assim, certo? Você vai para um hotel com um filho autista, você tem dificuldade. Muita dificuldade, porque pode desregular, perdão, a palavra correta, e o que fazer dos hóspedes, enfim. Então, são ações que devem ser, que estão avançando, porém, em passos muito lentos, porque precisa passar primeiro a questão, a aceitação. Primeira aceitação dos pais, segunda aceitação da família, terceira aceitação do ambiente onde ele convive e assim por diante até chegar à sociedade, né? E é algo intrínseco, né? É algo que acontece de dentro para fora, né? E essa questão de aceitação, chegou uma mãe esses dias na Casa Azul. E assim, eu tenho experimentado coisas maravilhosas à frente da Casa Azul. Né? Nossa, fantástico. Surgiu o convite, eu conversei com o Júnior, não foi? Aí eu digo, se for para eu estar lá e eu não puder fazer a diferença na vida dessas famílias, então eu não quero. Eu quero ser usada como instrumento. E Deus me dá a oportunidade, não apenas de acalantar aquelas famílias, mas também de levar a palavra, de levar o evangelho. E chegou uma mãe e disse que uma parente dela disse, mulher, que pecado foi esse que tu fizesse? Tão grande para ter um menino assim, um menino com autismo, com TEA. Aí eu disse, ela precisa se informar mais. Sabe por quê? Porque que eu coloquei aqui até que para lembrar. Em Mateus 22:32 diz que devemos primeiro amar a Deus sobre todas, amar o teu Deus, Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração e amará o teu próximo. Né? Deus é amor. E não diz aí como o próximo vai ser. Mas ainda, exatamente, né? Mas aí depois, o que é que diz logo lá em Êxodo 4:11? Deus se declara o autor da deficiência quando ele fala com Moisés. Ele diz, fui eu que fiz o cego, fui eu que fiz o surdo. Então, se Deus é autor da deficiência, Ele é autor de todas as coisas, Ele que fez também. Ele disse que, quando ele declarou que jamais não ia existir mais aquilo de descontar, digamos assim, da herança maldita, de o filho pagar pelo que o pai fez. Gente, essas crianças,
eu creio que elas vieram com um propósito. Tem pessoas que precisam, que através dos seus filhos com deficiência, desenvolveram sentimentos que elas jamais saberiam que teriam, Inclusive, entendeu? Se elas não tivessem eu vi uma essa mensagem, experiência. Eu vi uma mensagem, até postei duas histórias esses dias, de uma missionária, ela dizendo o seguinte: se você é agoniadinho, nervosinho, Deus vai lhe dar alguém por perto, você se acalmar. Pra se acalmar. vai lhe tirar sempre do sério, para você se acostumar Exatamente. e aí começar a viver uma vida mais tranquila, porque Tranquila. senão você vai se perder. Vai se perder. E para que você não se perda, deixa eu dar uma ajuda aqui. E Qual foi o que foi o Domingos espinho de falou. Paulo, mais ou menos? Que ninguém sabe de verdade o que era o espinho de Paulo, né? Na casa de Paulo. E vocês... Os versículos posteriores vai dizer o que é. Vou deixar isso para uma Mas aí, oi, Tamires, Vocês você quer percebem complementar? também que a partir do momento que a família ou a mãe tem uma criança, né, um PCD ou uma criança especial, que a palavra já diz tudo, ela passa a buscar conhecimento, ela passa a Exatamente. estudar, ela se interessa em saber como desperta vai estar do pra lado do vida. seu filho, como vai preparar o seu filho para a vida. Eu vejo mães falando assim: não vou deixar o meu filho viajar com ninguém, fazer nada. É meu filho. Porque elas estudam, elas buscam. Exatamente. Tem mães aí que lutam de uma forma E é- inexplicável. E é como o professor Adair disse, é muito pesado, gente. É muito difícil. É A gente que difícil. está dentro da casa desses pacientes, ou na escola, ou próximo da família, é muito difícil. E aí eu me pergunto, os julgamentos. Ainda vem os julgamentos, como o Cleone passou por isso. Então, assim, as pessoas precisam, de verdade, Acordar, né? acordar e serem humanas, né? Entender que não é assim. Entender que ser, né, que como o Carl Jung fala, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, será apenas outra alma humana. Verdade, Eu acho meu. muito forte isso. Tamires, Gente quais cuidando de ações gente, né? individuais podemos tomar para contribuir para uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa? Você que tem uma boa experiência, pode também passar a experiência sua com relação à questão de inclusão. Sim. Então, dentro desse ambiente, traça para a gente relato como a gente pode transformar, Ajudar, né? ajudar a transformar. Primeiramente, as pessoas precisam perder esse medo que vem junto com o preconceito. Perder o medo e tentar se aproximar da criança para entender, conhecer, como o Cleone disse. Eu acredito que a gente tem que trabalhar muito para trazer, como ela disse, momentos como esses, momentos de lazer, onde essas crianças possam estar, os pais possam participar, porque eu já vi mãe dizer, eu não vou com meu filho porque ele vai gritar, ele vai desregular, fulano vai olhar com a cara feia, fulano vai fazer uma cara de nojo. Gente, isso dói muito. Então eu acredito que as pessoas precisam ter mais conhecimento sobre, antes de julgar, antes de opinar. As pessoas ficam me falando, até assim, Tamires, eu tenho dó de você, eu tenho pena de você, como você consegue? Eu disse, gente, eu estudei desde os estágios da faculdade, eu não via ninguém pegar um tema como esse, que era os PCDs. E eu pegava porque eu achava uma coisa interessante, você tem que estudar um ser humano para adaptar ele numa sociedade. Então, eu acredito que ainda falta muito essa questão de conhecimento. Mais palestra, mais momentos como a formação que fizeram, que é muito importante, até para os professores, para os pais. Tem pais também que de região fora, né, do sítio, da rural, que precisam de apoio, né, mais momentos também com esse pessoal que acabou sendo um pouco esquecido. Alguns pais já têm certa idade, não têm uma estrutura, não sabem como lidar. Tem a questão financeira também. Tem todo um trabalho aí por trás. Eu acredito que a gente tem que mostrar mais. Não é só falar assim, eu conheço o autismo. O autismo aqui tem uma passeata dia 2 de abril.
Eu acho que a gente precisa mostrar mais para as pessoas realmente o que é, como pode ser trabalhado, como a gente pode incluir aquela criança na sociedade. Falta isso, conhecimento, momentos, movimentos, né? E a nossa cidade, ela é rica. Então quem está nos assistindo aí, fica a dica. Quem está nos assistindo agora, quem vai assistir depois, a importância de a gente promover, aonde a gente quiser, onde a gente estiver, a gente promover a inclusão. Você não sabe muito, mas fala o pouco que você sabe. Porque o pouco que você sabe também é inclusão. Exato. Exatamente. Então é interessante, é importante saber que mesmo pouco você pode incluir. E aos poucos você pode se incluir aprendendo mais. Exato. Aprendendo mais. Aquele relato que você me trouxe ali na rádio foi bem emocionante. Eu travei para não ficar chorando ali, mas foi assim, um negócio que você disse, ela verdadeiramente vive a inclusão. Começou, estudou, se profissionalizou. Pretendo mais ainda. Continua estudando. É algo que a gente não para de estudar, né, professor Daías? E assim, focada nisso, né? Focada na inclusão. Em vez de dizer, não, eu tô aqui de passagem, porque eu estava passando necessidade, peguei esse negócio aqui, mas eu quero outra área. Ou seja, verdadeiramente ela abraçou a causa. É verdade. Apesar de não ser Uma mãe, no caso, atípica. a mãe atípica, ou ter alguém na família. Né? Tenho sim PCDs, mas não com TEA. Mas aí, graças a Deus, a minha família é acolhedora, aceita. Muitos perderam os pais e tio, o outro toma conta. Como o Cleone disse, eu acho que a base de tudo, acima de tudo e de todos, é Deus. Ótimo. Empatia, Eu trabalhei em muitas coisas. entender. Até na Feira Livre daqui eu já trabalhei. Muito bem. E olha onde eu estou. Me sinto realizada, Glória a Deus. muito realizada. E tem que ter amor. Você ir por um salário, não adianta você ir por um status. Tem que ter amor. Porque é a vida de uma criança, né? É a saúde pública É a saúde envolvida de nisso. uma pessoa. Exatamente. Professora Daís, De alguém, né? como podemos incentivar a participação de pessoas, de grupos marginalizados, tipo negros, indígenas, ribeirinhos, PCDs, LGBTs, em toda a esfera da sociedade? Como a gente pode incentivar a participação desses grupos na sociedade? Olha só quando ele me coloca aí. Pessoal, partindo do princípio da questão étnica, racial e social, a qual nós enfrentamos. Vamos falar de Águas Belas, fica mais fácil. Mesmo que vivemos, Nossa realidade. Mas assim, a questão onde iniciou nossa conversa, uma questão preconceituosa. As pessoas precisam ver, como foi colocado no Êxodo, citou Mateus. e voltando ainda a Cristo, não julgueis. Deus vai dizer em Mateus capítulo 4, não julgueis. Não julgueis. Se você julga, você é juiz. Tá? Então, você coloca uma pessoa só porque ela tem a cor da pele, eu volto a falar. Eu preciso tratar as pessoas como os filhos de Deus. Entender que todos nós somos filhos de Deus. Então, como eu, que me digo filho de Deus, olho para o meu próximo, só porque ele Tem a cor da pele tem diferente. ele tem uma cor da pele diferente, ele tem um perfume diferente do meu, ele tem uma vestimenta diferente da minha, ele mora numa rua diferente da minha. Ele fez uma escolha. E aí, né? não, eu vou marginalizar, eu vou me afastar, enfim, uma série de fatores. E cada vez mais o nosso jovem, por querer estar próximo dessa sociedade doente, que sequer tem norte para isso, qual o padrão? Que padrão de sociedade nós temos hoje? Fala um pouquinho, filosoficamente falando, qual o padrão de sociedade que nós temos hoje? Politicamente correto? Tem? Tá? Vai cair nos ais. O padrão da sociedade hoje qual que é? Aquilo que era doce diz que é amargo. E o que é amargo diz que é doce. Esse é o padrão da sociedade que temos. Então, o que fazer, Júnior? A resposta simples, prática e direta. Olhemos uns para os outros como iguais, como filhos de Deus. Amém. Se nós nos olharmos como filhos de Deus, como o Cleone citou em Êxodo aqui,
que Deus fez todos com suas patologias, todos com suas doenças, mas Ele fez iguais a todos. Somos portadores de uma alma e essa alma ela vai prestar conta a Deus. Então, observe, o sol ele nasce para todos. Exatamente. Aquele que acorda cedo vai ter um dia maior. Olha, cara, você acorda às 5 horas da tarde, você quer que o dia seja quanto para você? Isso vai ser por 45 minutos, ou 40 ou 30. Agora está sendo 30, que está anoitecendo rapidinho. Mas você tem uma coisa, o mundo precisa ganhar, porque Deus disse, o mundo está aí, ganhe. Ele decidiu isso para Adão. E quer dizer com isso, querido Júlio, em cima da sua pergunta. O que fazer? As pessoas precisam entender uma coisa, deixa de ser coitadinho. As pessoas se vitimam demais. A mãe chega e diz assim, perdão, desculpa colocar, mas é verdade, meu. Ah, porque meu filho é meu coitadinho. Por favor, é o cidadão. Exatamente. Que precisa ser tratado com direitos e deveres. Certo? Vou repetir. Direitos e deveres. As pessoas só buscam o quê? Direitos. Não impõem para o quê? Os seus deveres. Então, uma sociedade de zero marginalização, de busca de igualitariedade, está justamente as pessoas passarem a ver que somos seres de Deus, eu tenho direitos a cumprir e deveres a fazer. Quero me dirigir aqui à professora Cleone, fazer mais uma pergunta. Já a gente finaliza. Quais são os benefícios de uma sociedade mais inclusiva? Mas, Cleone, fica com você esta resposta. Então, primeiramente, né, como ele falou, sociedade igualitária é você mesmas oportunidades às pessoas, né? Eu já vou além e falo de equidade, que é você adaptar as oportunidades de acordo com as necessidades das pessoas. Quando nós falamos de, que é em outro contexto, né? Que não é no contexto que ele falou. Igualdade, todos nós temos igualdade. Quando nós falamos de inclusão, nós temos que lembrar da equidade, porque nós temos que adaptar as oportunidades a todos, para que ela seja justa. Em sociedade, os benefícios, antes de tudo, de uma sociedade inclusiva, é isso, é ser justa, né? Pode parecer algo, assim, pode parecer até utopia, dizer, mas uma sociedade justa, mas se eu fizer o meu pouco, né? Como falou, e quando eu digo justa, ele como também a Daías falou, eu me reconheço como cidadão, eu sei que eu tenho deveres, né, que eu tenho direitos, mas os meus terminam, eu começo do outro, eu sigo regras, certo? Então, além de tudo isso, ele também se torna uma sociedade mais cooperativa e colaborativa, quando ela é inclusiva, né? E... Perdão, pode continuar, pode ser falar alguma coisa? Pode perguntar. Eu acho muito interessante essa questão de inclusão justamente por isso, porque ela vai dar oportunidade a todas as pessoas de uma forma igual, só que também buscando a equidade, que é adequar, né, às necessidades de cada um, em suas peculiaridades, singularidades, né, que nós somos iguais, porém somos diferentes em nossas singularidades, né? Perante a lei somos todos iguais e diferentes em nossas singularidades. E uma sociedade, ela traz esse benefício. A colaboração mútua, a participação mútua, o cumprimento de regras, e visa justamente isso, oportunizar todos, independentemente de seu credo, de sua etnia, de tudo, de se tem deficiência ou não. Como o professor Adaías falou, você falando também dos programas, das iniciativas, a Secretaria de Educação promoveu, nós conversamos, não foi anteriormente, e a Adaías abraçou a causa assim, vamos fazer uma formação sobre inclusão e diversidade. Aí eu digo, Adaías, e que tal na Casa Azul? Não foi? Aí ele, ótima, aí Mônica também amou. E assim, foi um momento muito bom, porque nós levamos os professores e os profissionais para o ambiente onde eles viram de perto como é a rotina de atendimento de uma criança com e profissionais da educação aqui no nosso município, sim, bem envolvidos com a causa, bem envolvidos, bem preocupados
Buscando conhecimento. Buscando conhecimento. Muitos professores que eu conheço, eles estão estudando sobre esse assunto de inclusão, sobre o assunto da pessoa com autismo, para que possam Atender ter a melhor, né, o habilidade de público. tratar com esse público. E atender o público. O público cresce, né? Cada Exatamente. vez mais tá. Antes, né, com tá maior. 36, né? Voltando aqui um pouco para a nossa amiga Tamires, eu quero saber o seguinte: qual a maior dificuldade que um profissional de AD tem hoje e como fazer para se tornar um profissional nessa área? Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo, que vai nos assistir, que também pode ter ou despertar o interesse Sim. de ser um profissional dessa área e de ser um acompanhante terapêutico. E nós precisamos. Isso é inclusão. Então, fica aqui com você a dica. Respondendo a sua pergunta, né? De início, é claro que a gente precisa ir procurar os cursos, né? Exatamente, Para poder é. entender como trabalhar e desenvolver com a criança que tem o TEA. Tu pode repetir a pergunta, por favor? Qual a maior dificuldade que o profissional de AT tem e como fazer para se tornar um? Certo. A minha maior dificuldade no momento, até porque quando a gente gosta, não chega a ser uma dificuldade, né? A gente faz, o coração pulsa. Se ele conseguiu pegar no lápis, você já fica eufórica porque tá dando certo. Então é que o seu trabalho tá fluindo. Mas a dificuldade que eu tive, mês retrasado, em questão profissional mesmo, foi quando a minha patroa, né, da clínica pediu para mim indicar outro AT aqui na nossa região, aqui no município, né? E eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Porque não tem. Não tem. E como fazer para ser? Pronto, vamos lá então. Primeiramente, eu fiz os cursos, né? Aí veio a indicação de uma mãe, que o paciente já era dessa clínica. Me especializei com cursos que pagos mesmo, né? Busquei. Foi indicação da clínica para mim fazer esses cursos que são necessários. Se o paciente tiver um plano de saúde, a Unimed exige, ela não aceita você sem esses cursos. Né? Como também tem um curso comportamental, para você saber como lidar com ele no momento de uma crise, até para isso tem um curso. Então a clínica, ela me direcionou a todos esses cursos. Tanto o de acompanhamento terapêutica, como a questão do ABA, né? Mas se alguém quiser se interessar, ele pode procurar você para você dar um direcionamento? Pode sim. Inclusive, uma pessoa já falou comigo no Instagram, mas eu até responder que eu não tive nem tempo, graças a Deus. Como fazer esse curso. Olha que coisa interessante. Como fazer. Inclusive, já deixa seu Instagram aí. Deixa sim, vou deixar tudo direitinho. Ela é até professora, eu acredito, auxiliar de sala, aqui no Madre Paulina. E ela me perguntou, Tamires, como é que faz? Olha o que é? Aonde você fez? Tem esse curso também em Maceió, tem online. Tudo é na prática também, Júnior. Se você não conseguir, não tiver amor, não flui. Não adianta só ter um certificado. Isso. Não adianta. Eu acredito que também era muito interessante os jovens daqui se interessarem até a gente conseguir trazer, né? Pra cá, né? O município. Porque tu precisa Inclusive, muito. Cleone já pode até ficar junto com você monitorando isso. Depois que tiver uma lista, a gente tem aqui uma quantidade de pessoas. Já dá pra gente O município carece de terapeutas ocupacionais, né, Anaías? É importante. a gente conseguir trazer, concluir uma turma. É a equipe, né, que a gente desculpa. A equipe multidisciplinar. Para gente proporcionar hoje treinamento. Eita, perdão. Não, você pode falar. Hoje a maior dificuldade que se tem no âmbito público é justamente a conta desses profissionais, porque não se tem no mercado de trabalho. São poucos os que são bem requisitados. Então, hoje, eu sempre digo para os jovens, gente, a bola da vez é essa. Se você quer se profissionalizar e já garantir uma renda para si, a bola da vez hoje está sendo nesse campo. Isso. Tá? Por quê? Porque, além como você coloca, também nos coloca. Primeiro gostar, Sim. amar, porque o pior profissional é aquele que faz aquilo que não gosta. Não gosta. Faz um trabalho terrível. Então, gostar
E aí os campos se abrem. Porque há uma infinidade de cursos online, até gratuitos, que podem ajudar. Exatamente. E quando é uma parte mais específica, como a própria terapia em loco, sim, é preciso do curso, é preciso de estágio, e aí nada melhor do que já a própria prática para o estágio para isso aí. Então tem essas questões. Hoje as universidades estão abertas aí para Sim, ofertar. temos um polo aqui. Tem demanda. Foi meu pontapé inicial. Aí você fala para mim, isso é novo? Não. Eles têm mais de 10 anos falando nisso. Entendeu? As pessoas só... E aí veio a pandemia, que foi outro impacto na questão social, na questão da humanidade, nossa aqui em Águas Belas, que impactou e trouxe vários prejuízos na área da educação. E agora as escolas estão recebendo, certo? Uma quantidade enorme, e fica sem saber o que fazer. Porque nós, professores, eu, Adaías, Bruno já não é a tempo, já precisou estudar para isso. Você estudou mais, um Adaías, o Júnior. Nós não estudamos como lidar com essas situações, quando a criança descompensa, de várias situações corriqueiras que a gente tem. É necessário estudar, a gente tem que Nem voltar. deixamos, né, Cleone? Geralmente a gente, desculpa interromper, professor, a gente não deixa nem ela chegar no Isso. pico da A questão. pré-visibilidade. Então, essa questão, então, um fator importante é isso. Gente, convida essa turma jovem, até nós profissionais da área da educação também, a debruçarmos estudos a respeito desses assuntos. Né? Cleone, estamos chegando aqui no momento finais e eu queria que você, como nossa professora, coordenadora da Casa Azul, e uma pessoa de uma vasta experiência com autismo e com a inclusão social no nosso município, deixasse aqui suas palavras finais e uma mensagem de inclusão para todos que estão participando, os que estão assistindo ao vivo e os que vão assistir depois. Pronto, eu não poderia de pegar a deixa das palavras do professor Adaías e falar nessas questões que a gente ouve muito comentário, né? Ah, mas a Casa Azul tá assim e precisa disso. Nossa, se nós formos olhar para lá, 2022, quando começou, nós já estamos num paraíso, né? Porque as pessoas, eu acho muito importante a sociedade compreender essas questões, principalmente a questão que nós nos deparamos com a dificuldade dos profissionais, dos terapeutas, como a Daías falou, essa questão de que o mercado é escasso e também a questão de quando vem para cá, quando eles estão dispostos a vir para o município, a gente se depara com a questão do Tribunal de Contas que só permite que pague X. Exato. Aí para uma pessoa que sai, que se desloca de uma cidade longe, que tem despesas com combustível, com estadia, com alimentação, realmente fica difícil. Tem aquelas que, para a glória de Deus, são tocadas, são sensibilizadas e que tem uma rede de apoio aqui em Águas Belas, como é o caso de Amélia, que é a nossa psicóloga, de Mary Janes, que é a nossa neuropsicopedagoga. Maravilhosa. Mara, entendeu? Porque, assim, foram bênçãos que Deus colocaram na Casa Azul. Porque hoje nós atendemos 98 crianças, para a glória de Deus. Muita gente. E a proposta é para chegar mais profissionais, outra psicóloga, para expandirmos esses atendimentos. E aí, as pessoas ainda criticam. Eu sempre falo, eu digo, olha só, a gente tem que analisar para poder ter direito de fala. Exato. Se você nunca fez uma ação voluntária para ajudar, para acolher uma família de um PCD, ou para acolher o próprio PCD, você que tem direito de fala em quê? Nada. Em nada, faça alguma coisa. Se mova. Se mova, faça alguma coisa, porque mãe, criança PCD, mãe, familiares precisam ser acolhidos. E em geral. Não é só criticados, PCD. exatamente. Criança com deficiência, familiares de pessoas com deficiência precisam ser acolhidos. Aí, no entanto, alguém vai para lá e vai criticar o que nós já temos, que foi uma luta. Foi uma luta para nós chegarmos até aqui. De anos. Foram lutas de mães que não tinham nenhum atendimento. Hoje em dia nós temos um neuropediatra atendendo no município, Verdade. temos um psiquiatra atendendo no município, laudando, ajudando essas famílias. Temos suporte também lá em Ritacel, como é que chama? Aquela parte lá de cima. Aquela parte lá que dá o De suporte terapias, de terapias também, que também tem fono,
tem psicólogos, Eu fui até tem olhar. fisioterapeutas, Fisioterapeuta, né? Nós muita temos coisa. também lá com a nossa amiga Nivalda, que também dá o suporte à PAI, que são crianças que são PCDs. Então, gente, vamos olhar para o que nós temos, agradecer e louvar a Deus E pelo que continuar temos buscando. e continuar buscando, não criticando o trabalho que está feito. Se você não faz nada para melhorar a nossa situação, então sem críticas, É o que por favor. acontece comigo. As pessoas ficam, como é que você aguenta? Não sei como você suporta. É cada coisa absurda que a gente escuta, que eu tenho que ser educada. Isso. Mas é muito chato. Nem faz, nem estuda, nem busca e quer vir criticar. Pois é. Aproveite. Os doutores de internet. Pois é. Aproveite Não mexa com meus meninos. e já deixa aqui suas palavras finais, sua mensagem de inclusão e de incentivo à inclusão. Tudo isso aqui é obra dele. Amém. Tudo é a ele. Amém. Ao apoio das pessoas que torcem muito por mim nessa causa. E agradecer a vocês pela oportunidade. Eu queria só pedir que as pessoas respeitassem essas crianças. Abraçassem as famílias, as mães. Não quando uma mãe chegar num local, uma pessoa olhar com cara feia, não querer a criança lá. Abrace, acolha. Acolha. Precisar de alguma ajuda, quiser saber de alguma coisa, pode me procurar. Eu garanto que eu e Cleana a gente está à disposição. Com certeza. Já queria até me roubar para Casa Azul, mas agora eu não posso. Mas quem sabe, né? Professor Adaías, presbítero, esse homem que tem um vasto currículo e um vasto trabalho na educação e em várias outras áreas do nosso município. Quero que você aqui transmita a sua palavra de incentivo, de inclusão e passe sua mensagem final participando do 4º JMPcast. Olha, Mas antes, Cleo. eu vou roubar aqui um tempinho da Daías, porque deixa eu falar, nós temos 98, hoje atendemos 98 crianças, eu tenho que citar, porque eu fui negligente. Pontue. Nós temos uma psicóloga que se chama Amélia, é uma bênção. Nós temos uma neuropsicopedagoga que se chama Mary Janes, é uma bênção. Temos uma terapeuta ocupacional, que é Maxwell, que também, nossa, uma bênção em nossas vidas e na vida das famílias. E temos também a nossa professora do AEE, que se chama Erisvânia. Além disso, ainda temos as mamães, como a Erinalda, Educador temos sim, Delano, que é educador físico. Temos Erinalda, temos Dayana, temos sempre, sempre e seria impossível falar. Ou seja, a nós Casa Azul chegamos, está com no mínimo 7 profissionais. já viu que bênção? Fora aqueles que estão lá dando apoio como ele As mães. Sim, nosso município também, viu? Só para terminar aqui, tá? Aqui a Thaís, nosso diretor do município, que eu estou interrompendo mais para falar. Eu já ouvi relatos naquele evento que houve, que Fernanda trouxe. Lembra lá na Câmara, uma mãe de Garanhuns falando que o filho dela não tem PDI. Nosso município já temos o nosso PDI, não é, Adaías? Pronto. Eu recebi. Muito importante, que é uma ferramenta importantíssima para a identificação dessas crianças com deficiência. Nossa amiga Mônica Neves, que é, digamos assim, nossa coordenadora, na verdade, das ações da busca ativa escolar e também de toda essa da parte inclusiva. Toda essa parte inclusiva, ela fica hoje pela secretária, nossa professora Mônica, uma guerreira continua naquela secretaria. É verdade. E, assim, ama a Inspiração, causa, é apaixonada. certo? E não precisou ter dentro de casa a situação, mas porém Se sensibilizou. sensibilidade é que buscando essa equidade que estão citada. Exatamente. Assim como a professora Cleone. Então, o município de Águas Belas hoje, já pegando a sua deixa, Júnior, onde qual agradecemos a Deus, como você coloca, e as pessoas que têm colocado na vida, em nossas vidas, na vida de muitas famílias, dentro delas um é você, a qual sensibilizou-se, É verdade. certo? Para ir buscar atrás, junto com o governo, que Luiz Arruda, você sabe que é só suspeito de falar pelo carinho que esse homem tem por todos os munícipes, assim como a nossa secretária, que tem apoiado todas as ações. Ela apoia todas as ações que é voltado para o bem do município no campo educacional, parlamentar que foi tende a buscar recursos
como esse funcionamento da Casa Azul, hoje nós somos dentro do Agreste, a Águas Belas aparece. Porque nós já recebemos São João, que veio aqui aprender como é que funciona, aquelas pessoas que Foi vieram. exatamente para conhecer a Casa Azul. Vieram 2 vezes, para ver como é o funcionamento da Casa Azul, como é que é isso aí, enfim. Quando você coloca pessoas de galho, mas assim, hoje, por exemplo, educação. Educação hoje, todas as crianças que, quando chega na escola, que não precisa ter laudo médico, Exatamente. se o professor ele já percebe que aquela criança está fora do padrão, já acende a luzinha, já passa para a coordenação, já passa para a gestão, já aciona o Mônica, já aciona a Cleone. Olha, vamos lá, constrói o PDI de cada criança Exatamente. dessa. Esse, o PDI o quê? É o instrumento, na verdade, que vai nortear qual é o que a criança apresenta, como ser feito o trabalho aí, não só o PDI de escola, mas envolve aí os pais. Os pais que têm o envolve protocolo de toda a conduta. família, partes da comunidade, todo o grupo escolar. Então, é um documento que averba aquela criança e não só um laudo médico botando ali um DSI. Exatamente. Tá? Então, é uma coisa séria que o município tem feito e vem fazendo, e até como prestação de conta para a sociedade a gente apresenta que existe isso no nosso E muito bem município. feito. E é levado a sério. Eu recebi esses documentos, Tá. hoje mesmo fiz um muito bem feito, muito bem elaborado, muito mesmo. E você olha para mim assim, e tem professor assim, tem, nós temos professora no quadro nosso, que tem um TDAH fortíssimo. Exatamente, olha aqui, irmã. Quem não tem, né, Entendeu? gente? Essa pessoa comportada que tem. Mas as pernas aqui, ó, balançando. Os dedinhos aqui, ó. Eu tenho, ela volta. Tá, meu. Mas assim, eu quero, já a nível de inclusão, a nível de pensar também, há doenças que os indivíduos nascem com elas e há doenças são desenvolvidas. Então, se eu digo assim, rapaz, você vê um nervosismo excessivo, devido a grande estresse, Síndrome de ansiedade, pânico, vai né? levando síndrome de Depressão. pânico, vai levando alguns transtornos, na verdade, que vão se gerando durante Síndrome o de seu processo. borderline. E aí, mornou, pelo amor de Deus, né? Outra coisa importante, quando a gente conseguir notar essas crianças, mesmo sem laudo, elas são inteligentes. As Potencialidade. potencialidades são incríveis. Elas são inteligentes demais. Eu tive uma experiência recentemente, desculpa atrapalhar, na quadrilha da escola. Foi Eu lindo. fiz Você novos viu, né? PCDs. O momento E foi tinha lindo. um que ele estava sem laudo, mas ele era tanto pra frente. Ele dizia assim, tio, eu já sei. Eu falei, então você vai me ajudar com os outros. Ele botou pra cá. Então, é esse olhar, Tamires, que nós precisamos ter, a buscar essas pessoas iluminadas para que clareiem também a vida dos outros. Como mensagem final, porque a hora já, de fato já avança, né? A nível de sociedade para nós, e a nível até de crítica, porque as pessoas são mais fáceis, como você coloca, Cleone, muito louvável essa fala sua, que antes de você reivindicar, qual a sua participação? Exato. O que você fez para poder você cobrar alguma O que coisa? você colaborou? Eu vou buscar a palavra de Cristo e vai dizer, Mateus não, a gente vai passar em Mateus hoje não. Eles falam, antes de você estar criticando lá a trava que está no olho do teu irmão lá, aquele ciscozinho, tem uma trava no teu que não está conseguindo ver. Verdade. E o que você quer dizer é o seguinte, ao invés de criticar, se tá um pouquinho DP da vida, tá? Vai passar uma manhã na Casa Azul para você ver. Sim. Exatamente. É, voluntários, Então, se precisamos. você diz assim, cara, eu tô pra baixo hoje, ninguém dá valor pra mim, Verdade. vai na casa do idoso. Exatamente. Passa uma manhãzinha lá, dá um pulo lá pra Exatamente. você ver. É verdade. Aí se você acha que está sendo abandonado, Idoso com vai Alzheimer. na casa de acolhimento. Exatamente. Vai lá. Se você quer, você precisa ver o que é amor. Você chega lá, aqueles lhe abraçam. Assim, Ah, é que experiência. Eu fico meio suspeito em Foi pessoas, algo que eu principalmente meu percebi amigo, na mas assim, eles realização. se abraçam de uma forma que eu vou levar todo mundo, entendeu? Mas é muito sério, porque assim, então diga assim, você que está no seu nichozinho, feliz da vida, lá pensando que o mundo não gira, dá um pulinho, não precisa ir muito longe não. Casa Azul, dá um pulinho lá na casa No abrigo dos idosos. dá um pulinho na casa do acolhimento, e você vai perceber o quanto sua vida não é ótima. Você Exatamente. contribui tanto para essa sociedade, Verdade. incluindo-se Nossa. também nessa causa. Porque essa causa é de quem? Ela é dos aguasbelenses. Ela não é somente do governo executivo, legislativo, não. Ela é de todos, porque é uma causa humanitária de todos nós. A mensagem que deixo para todos nós. Vamos nos vermos como irmãos, certo? Irmãos que amemos uns aos outros. Como Cristo assim. Obrigado, professor.
É importante dizer que a nossa live oscilou entre 18 e 42 pessoas. A nossa o penúltimo JMPcast, ele chegou ao alcance de 5.400 pessoas. Ou seja, Pelo horário também, né? isso, essa quantidade de pessoas nos assistindo é muito importante, e as que vão nos assistir. Então, eu quero agradecer de forma especial a todos que estão nos assistindo, agradecer a todos que ainda vão nos assistir, Sim. agradecer a professora Cleone, a minha querida acompanhante terapêutica Tamires, nosso grande professor e amigo, irmão, que Cleone também é irmã. Então, desde já, muito obrigado. Já estamos com mais de uma hora, um pouquinho de live. Pessoas que não gostam nem de falar. Agradecer, de verdade, assunto pra agradecer noite aqui toda. a Diogo, nosso transmissor da live, a Eduarda, nossa grande companheira aqui de todas as horas. Muito obrigado a todos, muito obrigado de forma especial. E a minha mensagem sobre inclusão é: conviva mais Exatamente. com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, com alguma pessoa autista, com alguma pessoa com fibromialgia, ou com qualquer tipo de dificuldade, com negro, com aquelas pessoas que se sentem, ou as pessoas fazem ela ser excluída. Eu tenho certeza que ela tem muito a ensinar a cada um de nós, e que na verdade elas nos servem e nós servimos a elas como mensageiros de Deus, do amor, da paz, da inclusão. Que Deus nos abençoe, muito obrigado e até a próxima, próxima live, nosso próximo JMPcast, que será o 5º, que provavelmente será dia 26 de julho, que será sobre educação. Um abraço e obrigado.